Estamos voltando aqui no segundo bloco, de volta aqui com o Dr. Lucas Bulgares, antropólogo, nesse bate-papo aqui muito gostoso, saudável, trazendo aquuma experiência, na verdade um bate-papo, uma experiência, troca, né, doutor? É muito gostoso esse bate-papo aqui e a gente vinha conversando lá em cima, de que forma que nós, profissionais da segurança privada, podemos lidar, né? Como que nós podemos agir numa situação de conflito, de gerenciar conflito, né? Como que a gente poderíamos? Bacana. Bom, é isso. Agora a gente tem uma situação nova, que é a criminalização da homofobia. Então, antes disso, existia esses conflitos, é claro, mas a gente não tinha um crime, né? A gente não tinha essa proteção jurídica. Hoje a gente tem. Então, para o LGBT, é uma proteção a mais. Agora, para quem é agente de segurança, por exemplo, é uma preocupação para se ter, né? Então, como agir nesse caso, por exemplo? Um caso de duas pessoas homossexuais que estão num ambiente privado e você foi mandado tirar a pessoa. Esse é um caso muito difícil, porque o que você está fazendo é um crime, né? Vai ser lido como um crime. Essas pessoas que foram retiradas, elas podem não querer ir para a delegacia. Elas falam, não vou, é uma gastação de tempo, mas se elas forem, você vai ter uma responsabilização. Agora, esse é o caso mais extremo. Esse é o caso em que já foi configurado mesmo um crime de homofobia. Agora, tem casos muito mais sutis, né? A gente estava conversando numa palestra agora há pouco sobre a situação de uma pessoa que você não consegue identificar qual é o gênero dela. E aí ela entra no banheiro feminino. E aí vem uma mulher ali de segurança e fala, tem um homem no banheiro. O que quer que eu faça? E agora? E agora? Como é que eu faço? Eu sinceramente, eu não sabia lidar, não sei lidar com a situação. Eu vou embora, né? Não sei lidar com isso. A gente acaba falando que tem uma perguntinha muito fácil de fazer e que ela mata todas as situações, que é, oi, tudo bem, como que eu posso te chamar, né? Quando você pergunta isso, as pessoas LGBTs, elas já entendem que, primeiro, você tem um conhecimento sobre o tema, porque você já não chegou agredindo, porque essa é a realidade, né? As pessoas já chegam agredindo, não, eu sou vigilante, todo mundo, qualquer pessoa se sente autorizada mesmo. E aí a agressão que a gente está falando não é agressão só física, né? Porque assim, aí só abrir um parênteses, doutor, mas assim, o vigilante ou profissional de segurança privada, ele não é doutrinado, não é treinado para agir com violência, né? Não é. Existem algumas exceções, existe, mas aí existe outra questão da violência que não necessariamente deve ser física, né? Da forma que você aborda a pessoa. Exatamente. Ela pode ser uma violência verbal, ou às vezes ela pode ser até mais sutil do que verbal. Às vezes você nem precisa falar viadinho, não sei o que, sapatona. Às vezes só o jeito como você trata, né? Agora a gente teve nessa semana um caso, por exemplo, de um motorista de ônibus. Não sei se acompanhou, se o pessoal de casa acompanhou. Um motorista de ônibus aqui na zona leste de São Paulo que tirou um menino do ônibus, porque ele estava beijando um outro rapaz, estava dando um selinho no namorado dele, tirou o menino e espancou o menino na calçada, né? E aí o menino foi na delegacia para poder entrar com uma queixa do crime de homofobia. Só que o delegado não aceitou. Por quê? Porque o motorista em nenhum momento falou algo que fosse homofóbico. Ele não deixou explícito que o motivo era homofóbico. Ele só bateu. Mas poxa, o ônibus lotado, o motorista para o ônibus e vai bater justo naquele menino que é homossexual, a gente sabe que é por um motivo homofóbico. Mas até hoje a gente tem essa dificuldade na justiça também, que é, para ser uma coisa homofóbica tem que ser muito explícito. E a gente sabe que nem sempre a violência é tão explícita assim. Muitas vezes ela é implícita. Então tem essa situação, mas a gente também tem que pensar. Tem violências muito mais sutis e essas, elas precisam também ser tratadas. Então, uma coisa que a gente fala, essa perguntinha, como que você quer ser chamado, ela já mostra um pouco da sua postura. Ela mostra que você já está consciente, que você está sensibilizado. E não significa que você nem concorda e não significa que você não pode errar. Você pode errar. Às vezes a pessoa é um homem e você achou que era mulher. E o problema não é esse. O problema é em você tratar isso de forma violenta. É você não respeitar aquela pessoa. Se você mostra que você tem respeito, é coisa muito diferente. E aí a gente tem método para fazer isso. Um dos métodos é essa pergunta. Agora, claro, uma pessoa que está extrapolando ali, uma pessoa que está cometendo algo ilícito e é LGBT, você vai ter que tratar de uma forma que seja... Usar o rigor. Usar o rigor. Então, a gente não está falando de privilégio, a gente não está falando que você não pode tocar nas pessoas LGBT, não pode fazer nada com elas porque elas são intocáveis.
Não é isso. Elas têm que ser tratadas como todas as outras. Mas justamente por serem tratadas como todas as outras, elas também precisam ter respeito como todas as outras. Uma sensibilidade maior. Uma sensibilidade. Porque aqui, como bem falo, nós não estamos tratando aqui que a gente tem que tratar diferenciado o público LGBT ou não. Houve uma falha, houve um crime, o rigor da lei. A lei tem que ser para todos. Até porque o profissional de segurança privada está ali muitas vezes para impor a lei. Né? Agora, de que forma que nós vamos impor essa lei? Então, eu acho que a educação, o respeito, né, pelo outro, seja independente como for, né, porque aí nós podemos até abrir um parênteses também para discutir a questão da região ser nordestino, a cor, raça, etnia, enfim, porque é um preconceito. Né? Quando a gente está falando de preconceito, é uma coisa muito estrutural, muito mais ampla, na verdade. A gente está abordando um assunto específico, do tema, mas que a gente pode, né, ele leva a outros fatores. Eu falo assim, ó, um exemplo claro muito na segurança privada, que é a questão do PCD. Tá? Então, até por força de lei, a legislação obriga, tem alguns critérios específicos para você ser vigilante. Um desses é você ter uma aptidão física. Se você não for aprovado nessa aptidão física, você não pode exercer. E aí? Como que, aí nós temos a lei, né? Aí nós temos uma lei, né? Que é a questão do PCD, mas que as empresas de segurança, por sua vez, não cumprem, né? Não querem cumprir. E é um debate que eu gostaria também, em outro momento, estar convidando, né, para a gente debater. Né? Porque o vigilante, e dentro do nosso setor, a gente fala assim, mas como que eu vou fazer segurança de cadeira de roda? Né? Como que eu vou fazer segurança de mulher? Né? Sendo cego, sendo surdo. Né? Sendo cego e surdo. Então, qual que é o modelo de segurança que nós queremos? Então, acho que é um debate que a gente vai poder debater, e é um tema assim que o sindicato patronal tem dificuldade de interpretar. Que ele tem que aplicar a lei, né? E os vigilantes também têm dificuldade. Nós temos dificuldade porque, assim, você fala, mas vem cá, como? Alguns países já existe seguranças com cadeira de roda. O que eu tenho, já colocando aqui, fazendo minha colocação, é que eu vejo isso como uma inclusão social importantíssima, até porque as empresas de segurança precisam ter uma responsabilidade civil maior, né? Principalmente com o profissional de segurança. Porque por se tratar uma profissão de risco, quando há um sinistro, um acidente de trabalho, então eu acredito que a empresa assim, deve relocar ele e colocar ele no ambiente de trabalho. E ele pode sim continuar sendo vigilante. Isso não quer dizer que ele vai entrar numa cadeira de roda dentro do transporte de valor, que não tem como, tem estrutura. Mas ele pode estar dentro da estrutura de segurança privada no administrativo, em operações onde no monitoramento. Então são temas assim, olha, é um universo. É um universo. E aí você me deixou muito curioso, assim, eu acredito que todos os trabalhadores aí adoraram a palestra, porque eu sou um defensor que só o conhecimento liberta. Né? Eu acho que é preciso com que nós tenhamos coragem de sair dessa caixinha, né? Onde a sociedade nos impôs um único modelo, né? Precisa ter essa coragem, ter um debate, estar dialogando, conversando. É por esse motivo que a gente trouxe aqui o Dr. Bugari, o sociólogo, para estar debatendo isso aqui. Legal. Esse assunto tão importante, né? Que é a questão do LGBT, né? De que forma que nós vigilantes podemos estar tratando. Então, eu acho que é fundamental isso. Mas eu queria também fazer uma outra pergunta, que a gente já vai para finalmente, assim, quais são o risco de a gente estar naturalizando esse preconceito? Né? Qual que é o risco? Então, é o silêncio? A gente tem que continuar em silêncio ou não? Né? Eu acho que a pergunta seria essa: quais os principais riscos da naturalização desse preconceito? Né? Porque, assim, eu sou vigilante e, assim, eu confesso que eu também tenho meus preconceitos. Não tão mais, mas a gente vai lidando. E, assim, sou pai, tenho crianças, tenho um menino de 11 anos e a formação, a educação que eu tive dos meus pais era que o homem tinha que falar grosso. Então, o que é não você? Né? Se resgata tudo isso. Então, se meu filho fala filho, eu falo assim, opa,
O que está acontecendo? Você não pode falar filho, você tem que falar grosso. Você está até falhando como pai. Isso, eu acho. Não, e aí, por isso que é importante, né, essa conversa. E aí, qual que é o risco de naturalizar? Bacana. Naturalizar essa violência, seja ela física ou seja ela verbal? Né? Não, o que a gente tem como a gente estava conversando lá em cima, né? A diversidade e o preconceito. Primeiro, o preconceito é uma coisa que todo mundo tem. A gente tem que já partir disso, assim, porque senão a gente fica achando que tem o preconceituoso, que é aquela figura lá detestável, e tem o resto, né? E o resto está tudo bem. Não, na verdade todo mundo tem o seu grau de preconceito, né? E ao mesmo tempo, esse papo incomoda todo mundo, né? É um papo que gera incômodo, pensar gênero, pensar sexualidade, porque a gente está falando de questões muito íntimas nossas também. A gente está aqui falando do ambiente de trabalho e da criminalização de coisas que a gente tem que lidar profissionalmente, a gente também está falando de coisas que são muito íntimas nossas, sim. Né? Da nossa criação, da nossa família, dos nossos filhos. Então é um papo que mexe muito com a gente. O que eu costumo falar é que o incômodo ele acontece mesmo. A questão é o que a gente vai fazer com esse incômodo. A gente vai ficar incomodado, vai continuar incomodado e vai se fechar para esse assunto, ou a gente vai se abrir para isso. Se abrir para o tema, como você já tinha antecipado e a gente está reforçando também hoje de manhã, não é se convencer do tema, né? A ideia não é que a gente queira que todo mundo se convença sobre esse tema. A gente só pede respeito, né? É um pedido básico, é um pedido de humanidade. E qual que é a consequência de a gente ser preconceituoso? A gente perpetuar uma sociedade preconceituosa. Então, a gente não pode reclamar que a sociedade é preconceituosa contra evangélicos, se eu sou evangélico, sendo que eu discrimino pessoas LGBT e vice-versa, né? A realidade vale para os dois. Então, o LGBT ele não pode também reclamar por ser violentado, sendo que ele violenta outros grupos, né? Sendo que o LGBT vai violenta mulher e violenta o negro. Então, esse é um papo que nos situa todos em algum lugar, significa que todo mundo tem um lugar, né? Mesmo se pensar, mas eu sou um cara branco, rico, não sei o quê, você também pode sofrer preconceito. Não, acho que não, né? Então isso faz a gente pensar que ser preconceituoso não é só uma coisa que você faz para alguém, é algo que você expande para a sociedade. Você manda uma mensagem para os seus filhos, você manda uma mensagem no seu sindicato, você manda uma mensagem no seu local de trabalho, de que isso pode, de que isso é permitido. E a gente sabe que a sociedade hoje vive um contexto muito duro, um contexto muito conservador, né? Onde as pessoas elas se sentem muito permitidas de serem violentas, de serem preconceituosas, elas acham que está tudo bem. Como estudioso, você acha que as redes sociais têm contribuído com essa, digamos, esse aumento da violência? Olha, as redes sociais são um campo farto assim, de violência contra pessoas LGBT, mas não só, né? A gente sabe que, assim, é interessante isso. Tem uma pesquisa da SaferNet, que é um grupo que ele faz análise de mídia, ele analisa os discursos nas redes sociais. E um dos maiores preconceitos na internet brasileira, no Facebook, no Instagram, é contra nordestinos. Esse é um dos maiores preconceitos, assim, meme, vídeo, a geração de conteúdo, de coisa contra nordestino é muito grande na internet. Então veja, é um Brasil que ainda tem que conviver com um passado bastante preconceituoso, mas que mesmo presente, que você fala, pô, as redes sociais, mesmo presente, ele é cheio de preconceito. Então, a internet muitas vezes ela reproduz o que tem fora dela e amplifica ainda, porque agora a gente tem mais contato com as pessoas. Então, isso também faz com que a violência chegue em mais pessoas. Chegue mais rápido. Doutor, o papo está muito gostoso aqui hoje. E assim, mas eu ainda vou fazer mais uma pergunta ainda. Pode fazer. Como estudioso, né, como antropólogo, você acha que a religião ela tem contribuído com essa discriminação específica, né? Porque da forma que a religião trata esse assunto do homossexualismo, de que forma, né? Você acredita que ou não influencia? Olha, esse é um debate muito bacana, cheio de nuances, assim, né? Porque a gente sabe que hoje em dia no Brasil existem figuras conservadoras, pastores conservadores e extremistas, que eles são porta-vozes desse preconceito, mas eles não representam toda a população evangélica. Muita gente evangélica não se sente representada dessas pessoas, porque fala, olha, e inclusive fala, essas pessoas elas geram preconceito para os evangélicos, porque os evangélicos são sendo taxados como extremistas, como fundamentalistas,
fundamentalistas, sendo que nem todos são. Então, eu tenho que concordar contigo. Há algumas religiões, não são todas, mas algumas religiões elas têm sim promovido por meio de lideranças extremistas e fundamentalistas um discurso que é muito forte, muito violento contra pessoas LGBT. Não é nem mais só um discurso, é um projeto de país mesmo. Você só tem no Congresso Nacional a bancada da Bíblia, a intenção de uma certa bancada fundamentalista de tomar o poder, de ganhar uma cadeira no STF, de eleger um presidente evangélico, de ter ministros evangélicos contrários a... Agora, isso não pode ser confundido com toda a população evangélica. Tem muito evangélico e tem muita igreja evangélica inclusiva. Elas são chamadas de igrejas inclusivas, porque são quem aceitam LGBTs e que tem pastores e pastoras LGBTs. Isso também existe. Então a religião ela é essa coisa complexa, porque se você for ver bem, pelo menos as religiões cristãs, os fundamentos do cristianismo não são fundamentos preconceituosos. Cristo nunca agiu com preconceito contra ninguém, né? É a interpretação que se faz no texto, a interpretação que as pessoas têm da religião. Então também tem essa questão, mas ao mesmo tempo tem outras religiões que são muito pró-LGBT. Então a gente sabe de outras religiões que têm histórias de aproximação, de acolhimento muito fortes. A interpretação ao meu interesse. Exatamente, como eu quero, né? Do meu jeito. Mas, doutor, obrigado pela essa conversa, por esse bate-papo, né? Porque mais um bate-papo, a gente poder resumir um pouco do que a gente falou na nossa palestra. Eu vou convidar aqui, eu queria já... Você tem mais oportunidade de a gente estar trazendo você aqui para poder debater outros temas específicos, como a questão da deficiência física, a gente discutir criminalização nas redes sociais, né, discutir o movimento sindical, né, porque eu acho que o movimento sindical também passa por esse processo de transformação e o movimento sindical também é vítima de preconceito, sem dúvidas, né, porque esse preconceito fala assim, olha, o sindicato, isso, sem conhecer. Preconceito com o trabalhador, né, a gente vê isso muito. E assim, imensamente agradecer a oportunidade de estar contando com você aqui. Obrigado, eu que agradeço. E a vocês também, vigilante, que teve a paciência aí, queria que vocês dessem o like, que vocês fizessem um comentário, né, do que vocês acharam da palestra, do bate-papo aqui com o doutor. E a gente retomar um outro assunto. Forte abraço para vocês, muito obrigado e conte com a direção do Sindicato Vigilante de Barueri. Juntos somos fortes, juntos conquistaremos nosso resultado que nós desejamos. Obrigado.